Meu nome é Alexander Augusto. Eu sou professor de Direito Administrativo e de Processo Civil. Eu tenho uma lista de transmissão com dicas e uma aluna me perguntou hoje: professor, aquelas manifestações que nós tivemos recentemente aqui em Brasília, nas quais alguns vândalos resolveram então desvirtuar a manifestação e começaram um quebra-quebra generalizado. Mostrou na televisão, mostrou no jornal um carro que eles viraram o carro e basicamente acabaram com o carro da pessoa. E a pergunta dela é: professor, nesses casos, há falar de responsabilidade civil do Estado? Olha só, a pergunta dela envolvia ainda mais. Dizia assim: é uma responsabilidade objetiva ou subjetiva, professor? Porque o Estado ele tem o dever de garantir que seja feita essa manifestação, né? E também garantir a segurança das outras pessoas. Muito bem, legal. Olha só, esse questionamento já foi cobrado em prova. Quando a gente está diante dessa manifestação, a gente tem aquilo que os autores chamam de atos de multidão. Atos de multidões. Ok. Nesse ato de multidão, eu preciso analisar: o Estado agiu, porque veja que não é uma ação do Estado, é uma ação de um terceiro, de um particular, da multidão. A multidão está se manifestando, começa a virar um quebra-quebra, e eu quero saber: posso imputar a responsabilidade ao Estado pelos danos causados às pessoas? Esse é o ponto. Pois bem, quem causou o dano não foi o Estado. Quem causou o dano foi a pessoa que virou lá o quebra-quebra, o vândalo, etc. Muito bem. Nessa situação, o Estado responde? Olha só, primeira coisa que eu tenho que analisar é: o Estado tinha o dever de agir? Nesse caso, tinha o dever de agir. Ele tinha como agir para evitar o dano? Vejamos que, a princípio, teria como agir. A história é: eu tenho que saber se o Estado agiu ou se não agiu. Se o Estado não agiu, eu estou diante de uma omissão. E uma omissão gera que tipo de responsabilidade, como regra? Deixa eu te mostrar, porque essa pergunta que ela me manda já foi cobrada em prova, inclusive pelo CESP. O CESP cobrou em 2014 na prova da Polícia Federal. Essa pergunta, a propósito, eu vou te mostrar aqui, 118 do material que eu gravei com a aula de responsabilidade civil. Lá são 150 questões. Olha só o que perguntou lá. Imagina que isso aqui é a sua prova. Você consegue enxergar daí? Tá dando para ver? Olha lá. Fala assim: na hipótese de danos causados a particulares por atos de multidões. Veja aí, atos de multidões. O Estado somente poderá ser responsabilizado caso seja comprovada a sua participação culposa. Caso seja comprovada a sua participação culposa. Moçada, se o Estado for responder, é porque ele foi omisso. E se ele foi omisso, eu tenho que demonstrar a culpa. Então, nesse caso de omissão, uma responsabilidade subjetiva. Subjetiva. E o item está certo ou está errado? Item está certo. Lá dizia, ó, na hipótese de danos causados a particulares por atos de multidões, atos de terceiros, o Estado somente poderá ser responsabilizado caso seja comprovada a sua participação culposa, ou seja, a sua omissão, a sua falta de agir. Tá bem? Não perca essa questão. Ela já está dada para você no material que eu montei exclusivamente para você. Entre na nossa lista de transmissão de dicas, e aí eu vou falando sobre vários assuntos. O telefone é 61 981 16 62 52. Espero que tenha gostado, espero estar te ajudando. Um grande abraço, tchau, conta comigo!